Isso aí, galera, vamos lá. Live número 27 na área. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Boa. Mais uma live aí no ar. Vamos que vamos, segunda-feira, segunda de sol, porém, aquele friozinho maroto em São Paulo. Graças a Deus, hein? Nossa, o tempo melhorou bastante. Bom, vamos lá. Começar a semana aí, mais uma live aqui para nossa conta, tá? Então, se tiver dúvida, pode mandar aqui embaixo. Quem estiver aí assistindo a gravação no YouTube, pode comentar aí, a gente vai respondendo. Bora! Grande Wagner aí na área. Vamos nessa. Vamos trazer ali começar a nossa manhã falando aí sobre fundos imobiliários. Semana passada, mercado fechando aí com o IFIX na máxima histórica, tá? Então a gente tem visto aí os fundos imobiliários avançarem bastante, tá? Então o índice de fundos imobiliários aqui bateu 3.393 pontos, tá? Uma alta de 0,35% em relação ao dia anterior, que foi sexta-feira, tá? Então a máxima histórica tinha sido no dia 8 de março, tá? E agora a gente tá de novo batendo o recorde da máxima histórica, chegando em 3.393. Então, de fato, a gente tem observado aí o índice de fundos imobiliários subir bastante, tá? Renovando as máximas históricas constantemente. Isso muito se deve também em função da gente já ter começado o corte ali na taxa Selic, na taxa de juros, tá? Então, renda fixa fica menos rentável com a taxa Selic caindo e daí as pessoas começam a buscar mais fundos imobiliários. Além disso, também começa a ter um cenário melhor para fundos imobiliários. É evidente que a gente tem ainda algumas janelas de oportunidade, mesmo com preço mais esticado. Alguns fundos imobiliários que deram uma queda, tanto em papel quanto em tijolo. Então, isso acaba abrindo ali uma certa janela para oportunidade, tá? Então, ontem mesmo de noite estava conversando com uma cliente minha, falando sobre ali as alocações da carteira dela, tá? E aí ela está muito concentrada em papel, então a gente vai ver agora algumas posições em tijolo, mesmo que tenha dado ali uma esticada, a gente ainda tem algumas operações interessantes, tá? Então, óbvio, num cenário aí de alta, a gente fica com menos oportunidades ali disponíveis, mas dá para ainda a gente trabalhar um pouco, tá? Muitos fundos fazendo emissão, então importante avaliar se tem ali uma margem para entrada e tudo mais, e aí a gente acaba tendo algumas possibilidades. Beleza? Então, ponto aí interessante para a gente comentar. Acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha planilha de fundos imobiliários e vou fazer um cálculo de preço teto. Vamos pegar um fundo de tijolo aqui para a gente poder fazer o cálculo de preço teto. Ó, o Wagner botou, tenho perguntas, mas amanhã as farei. Boa! Tá com reunião marcada já, maravilha, show de bola. Vamos lá. Pá, pá, pá. Tá, deixa eu... Maravilha. Boa, vamos lá. Peraí. Acho que deu um probleminha aqui na... Bom, acho que a gente consegue fazer aqui. Maravilha. É porque eu tava mexendo nessa planilha pelo celular, então tá dando... Acho que tá dando uma interferência aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu reduzir aqui o zoom. Então, já que eu falei aí de fundos de tijolo, eu vou pegar um fundo de laje corporativa, tá? Então eu vou pegar, deixa eu virar aqui para vocês. Então, eu vou pegar esse cara aqui, tá? PVBI 11. Então vamos lá. Eu vou pegar o PVBI 11. Então, para a gente poder bater aqui alguns pontos do PVBI, então eu vou pegar o relatório gerencial dele. Então, ó, PVBI 11, eu vou pegar o último relatório gerencial para a gente poder conversar. Então, ó, pegar o relatório mais recente, que saiu dia 21.
Vamos lá. Boa. Então, vamos ver aqui. Relatório do PVBI. Então, vamos pegar aqui alguns pontos interessantes. Ó. Vacância. Vacância, a gente está aqui com uma vacância na casa de 5,5. É uma vacância baixa, bastante tranquila aqui. Então, vamos colocar aqui na parte de vacância, vamos lá. Aqui o PVBI está com uma vacância 5,5. Então, a gente está com uma vacância entre 5 e 10. Beleza? E aí, já aumenta um pouquinho aqui o prêmio de risco. Prazo médio de contratos, a gente está com prazo médio ali entre 2 e 5 anos. Quando a gente olha aqui, ó, prazo médio remanescente, 42. Então, ó, 42 meses. Beleza? Então, pouco antes aqui de 4 anos. Maravilha. E aí, alavancagem, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a alavancagem do fundo. Então, vamos voltar aqui. Resultado. Detalhamento dos ativos. Não, para trás. Vamos dar uma olhada. Receita imobiliária, carteira de ativos, histórico de vacância. Não é estranho, não tem aqui. Estranho, ele não comenta aqui. Ele não mostra aqui a questão da alavancagem. Receita imobiliária, despesas financeiras, a princípio, nenhuma. Então, a princípio, o fundo não está aí com alavancagem. Então, vamos desconsiderar aqui a alavancagem. Vamos colocar, então, aqui, ó, até 10%, tá? Então, vamos desconsiderar aqui que a gente não tem alavancagem no fundo. Wagner colocou aí se eu posso perguntar um pouco sobre a alavancagem. Se eu posso falar um pouco sobre a alavancagem. Posso. Só terminar aqui, daí a gente comenta um pouquinho. Tá? Então, ó, fundo imobiliário é o PVBI. Vamos dar uma olhada na média de dividendos. Então, ó, vamos pegar aqui a média dos dividendos. Vamos subir aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a média dos dividendos para a gente poder fazer a projeção lá do preço teto. Então, o fundo tá ali, pagou 65 centavos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O fundo tem mantido aqui 70 centavos, 70 centavos. Aí pagou esse mês um pouquinho menos. Pagou no mês passado, em janeiro, 70. Então, vamos considerar, vamos considerar aqui, vamos considerar 70 centavos. Vamos considerar que o fundo vai pagar ali na média 70 centavos e aí a gente vai descontar essa taxa aqui do Tesouro IPCA mais o prêmio de risco, tá? Então, ó, fazendo essa projeção de dividendos, essa média aqui das taxas do Tesouro IPCA 2035 e 2045 e esse prêmio de risco, a gente teria um preço teto aí sem margem de 103,64, tá? Quando a gente olha o fundo aqui na máxima aqui das 52 semanas, o fundo chegou a bater quase 109. Então a gente não precisaria nem colocar uma margem de segurança aqui, porque o valuation ele já está até bem conservador. Então a gente teria um preço teto sem margem aqui de 103,64. Então, preço atual do fundo, a gente ainda teria um potencial ali de valorização, tá? Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda aqui do PVBI, tá? Só estou fazendo aqui o modelo de Gordon, considerando algumas premissas, tá? E aí, importante dizer que esse é um fundo que chegou a bater de 103, passou de 104, caiu, tá? E agora está ali andando de lado, tá? Então, o modelo de Gordon é uma ferramenta interessante aí para a gente poder avaliar se um fundo tá barato ou caro. Quando a gente olha o PVP do PVBI, por exemplo, tá um 0,1. Então, é o que eu falo, o PVP não é a melhor métrica para dizer se o fundo tá barato ou caro no mercado, tá? A melhor métrica para você avaliar
Se um fundo de tijolo tá barato ou caro, tá? Falei, deixei a fala anterior sem clareza. Fundo de tijolo, tá? Fundo de papel funciona bem, Fiagro, atrelado a crédito funciona bem, fundo funciona bem o PVP. Agora, fundo de tijolo, PVP não funciona muito bem porque o VP fica com defasagem. O valor patrimonial de um fundo é atualizado a cada 12 meses, tá? Então, PVP para fundo de tijolo não é a melhor métrica. E aí é melhor você usar, por exemplo, modelo de Gordon. Maravilha! Então foi o que a gente fez aqui no PVBI. Aí o Wagner, deixa eu só dar um gole aqui na água. Aí o Wagner colocou assim, ó, pode falar um pouco sobre a alavancagem? Como interpretar, como funciona? Vamos lá. Alavancagem, tá? Quando a gente está falando de alavancagem, a gente está falando de endividamento. Então, é o quanto que o fundo tem de obrigação financeira, quanto que o fundo tem de dívida frente... Tem fundo que mostra frente aos ativos, tem fundo que mostra frente ao patrimônio líquido. Mas enfim, interprete como o quanto que o fundo tem de dívida, de obrigação financeira, frente, eu gosto de colocar frente ao patrimônio líquido, tá? Frente ao patrimônio líquido, por exemplo, é o quanto que o fundo tem de dívida. Se você for olhar só um indicador ali por si só, você vai pensar, quanto maior, pior. Só que nem sempre quanto maior, pior. O ponto é, tá, o fundo tem alavancagem, beleza, mas o fundo tá conseguindo gerar receita? Aquela alavancagem que o fundo fez, geralmente fundos de tijolo fazem alavancagem para poder comprar imóvel. Então o fundo faz ali, monta um CRI, é montado um CRI para o fundo para que ele possa financiar ali a compra de um imóvel. Então é importante avaliar o seguinte, tá? Qual que é o custo dessa dívida e quanto que o fundo está gerando de resultado com esse investimento que ele fez. Então se o fundo está se alavancando, mas não está conseguindo gerar receita, aí a gente tem um problema. Se o fundo se alavancou, mas ele consegue gerar receita, é claro, uma alavancagem alta, você tem uma despesa financeira maior, isso acaba impactando dividendos, natural. Mas se o fundo consegue gerar receita, poxa, interessante. Você acaba tendo ali, por mais que você esteja alavancado, o fundo consegue gerar resultado com aquela alavancagem. Então isso é interessante. Por exemplo, TRXF. TRXF é um fundo que hoje está com uma alavancagem de mais ou menos uns 37%. Mas é um fundo que está fazendo gestão ativa, é um fundo que está fazendo bastante reciclagem de portfólio, tem uma quantidade de caixa bem superior ao que ele precisa, ao que ele tem de obrigação para os próximos 12 meses. Então, isso que precisa ser avaliado. Não é simplesmente olhar o percentual de alavancagem e falar, caramba, o fundo está ruim. É você entender se aquela alavancagem está trazendo bons resultados para o fundo, se o fundo consegue gerar receita e consegue pagar aquela obrigação. Obviamente, quando o fundo reduz a alavancagem, reduz ali a despesa financeira e isso acaba trazendo um potencial bacana para o dividendo. Eu comentei semana passada sobre o HGRE, que está vendendo imóvel ali, isso vai... Minto, não era o HGRE, era o BRCR. BRCR, que é o Fundo de Laje Corporativa do BTG, anunciou ali uma venda de mais de 700 milhões de reais em participação de imóvel, então isso acaba... E aí essa grana que ele vai receber ali da venda e tudo, ele vai usar para reduzir a alavancagem. Então isso acaba reduzindo a despesa financeira e aí o resultado operacional líquido fica maior, dividendo fica mais alto. Beleza? Então, apesar de alavancagem alta, apesar da alavancagem estar alta, não significa necessariamente que ela é ruim. Você tem que entender se o fundo está conseguindo gerar receita ou não. Um outro caso, mas aí já olhando para um lado negativo, é a questão do XPPR. XPPR é um fundo que tem uma alavancagem razoável, tá? Na verdade, uma alavancagem bem alta e o fundo está com quase 50% vago. Ou seja, o fundo fez a alavancagem, tá? Eu até comentei sobre ele no treinamento que eu dei de fundos imobiliários lá para o escritório.
Então o fundo está bem alavancado e está com quase 50% dos imóveis vagos. Ou seja, você tem ali uma alavancagem, mas os imóveis estão vagos, e aí não está gerando receita. Então, isso acaba, a alavancagem acaba pesando, e aí, obviamente, o endividamento fica alto, o dividendo fica baixo. Então, a alavancagem, nesse caso, não está sendo muito legal, porque o fundo está com quase metade da área disponível para locação vaga. Então, de fato, aqui você tem uma alavancagem que prejudica. Mas você tem outros fundos com alavancagem mais alta que acaba gerando um resultado. Então, é olhar no detalhe. Beleza? Então, é realmente olhar no detalhe ali para você ver. Aí você vai buscar no relatório gerencial para você entender. Beleza? Então, a gente fez aqui o cálculo do PVBI, mostrando ali, considerando algumas premissas ali para a gente ver o preço teto do PVBI 11, tá? Falando ainda de fundo de tijolo, tá? A gente tem, semana passada, isso foi no final da semana, dia da calote em aluguel, que é rescisão de contrato e deve afetar dividendos do LVBI. A gente falou do PVBI, que é o fundo de laje corporativa da VBI. Agora a gente vai falar do LVBI, que é o fundo de galpão. E a Dia é uma rede de supermercados. Eu só vejo aqui em São Paulo, não sei se tem em outros lugares, mas eu só vejo aqui em São Paulo. É igual Oxxo, eu só vejo aqui em São Paulo. Oxxo é uma lojinha de conveniência mais arrumada e que fica aberta 24 horas por dia. Isso só tem aqui em São Paulo, Oxxo só tem aqui em São Paulo mesmo. Agora o Dia eu não sei se tem em outros lugares, mas eu só vejo aqui em São Paulo. Então o Dia, a rede de supermercados, tá? Muito presente aqui. E aí, Dia tá dando calote, não pagou o aluguel de fevereiro, tá? E tá pedindo agora rescisão de contrato. Essa é uma empresa que não tá indo muito bem das pernas, tá? Tá ali, anunciou um plano para poder reduzir custos, tá anunciando o fechamento de mais de 340 lojas, tá? O Dia protocolou um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil, tá? E aí, quando a gente tem calote assim, quando a gente não tem pagamento de aluguel, isso acaba afetando o dividendo de um fundo imobiliário. Então, ó, Dia não pagou aluguel, deve afetar dividendos do fundo. Além da rescisão antecipada, o LVBI sofreu outro baque. O Dia não pagou aluguel de fevereiro e deve afetar os dividendos. A companhia está entre as 5 maiores alocações do portfólio, considerando o percentual por inquilino. O contrato representa cerca de 7% da receita do fundo. Segundo os cálculos da gestão, o calote impactará a distribuição de dividendos em cerca de 7 centavos por cota. O Wagner botou. Opa. Tem mais estados, porém vai se manter só em SP. Ah, boa. É porque eu realmente nunca tinha visto Dia em outros estados, só vejo aqui em São Paulo. Boa. Então aqui, ó, Dia não pagou aluguel, e aí o fato de não ter pago o aluguel, o impacto aqui vai ser de 7 centavos por cota, tá? E além disso, o fundo também recebeu ali a notícia de rescisão antecipada, tá? Então, o fundo aqui deve tomar essa rescisão aqui do galpão em Mauá. É um galpão que o LVBI tem e que está inteiramente locado para o Dia. Beleza? Então, mas não é uma saída que já vai surtir efeito agora. O inquilino vai ter que ficar ali cumprindo um aviso prévio de 180 dias, tá? Então, 6 meses. Ó, o Luiz botou, só vão ficar as lojas próprias, acredito que nas regiões mais centrais. Entendi, faz sentido. A empresa em RJ também faz sentido, boa, legal. Então, o que a gente tem aqui? O fundo vai tomar também uma rescisão antecipada. Os contratos ali com o Dia, eles vencem em fevereiro de 26. E aí, galera, tem alguns pontos aqui importantes, tá? Então, vamos lá. Sobre vencimento de contratos. Quanto mais longo, melhor. Você acaba trazendo mais segurança financeira para o fundo, só que também não significa que a rescisão não possa acontecer antes, tá? Então, legal você ter ali contratos longos. Quanto mais longos, melhor,
Você tem uma previsibilidade maior de geração de receita, mas isso não significa que o contrato vai ficar até o final e que vai ser renovado, tá? Então esse é um ponto importante da gente observar. Um outro ponto aqui é o seguinte, beleza, o fundo vai tomar ali uma rescisão, o imóvel vai ficar vago. Aí entra a questão da localização. Porque pensa, tá, o inquilino saiu, mas o imóvel continua sendo do fundo. Então, se o imóvel for bem localizado, ele tende a ter procura. E aí, beleza, se o imóvel está bem localizado, tem procura pelo imóvel, a vacância não fica alta por tanto tempo. Tendência, tá? Pode ser que demore, pode ser que não tenha demanda, enfim, vai depender de uma série de coisas. Mas se o imóvel é bem localizado, ele tende a ter mais procura, e aí quando sai o inquilino, você tende a ter a locação de forma mais rápida. Quando o imóvel ele é mal localizado, aí você tende a ter menos demanda, e aí a vacância fica mais alta por mais tempo. Então, esse é um ponto importante. É óbvio, aumento de vacância é complicado, a gente acabou de falar do XPPR, é bem ruim, porque isso acaba gerando também um estresse no preço da cota. Nesse caso aqui, além de vacância, a gente ainda tem inadimplência, porque está tendo calote no pagamento do aluguel. Mas é importante observar que, cara, o inquilino saiu, o imóvel é do fundo. Ele pode vender aquele imóvel, fazer gestão ativa, se não for interessante para ele, ficar com aquela posição. Ele pode buscar ali algum novo inquilino, se o imóvel for bem localizado. Então, é aí que entra o trabalho da gestão também. E aí que entra também o ponto da localização. Se o imóvel é bem localizado, ele tem demanda. Ele tende a ter mais demanda e daí você acaba tendo uma procura maior e a vacância não fica alta por tanto tempo. Agora, se o imóvel está numa região mais complicada, isso acaba sendo um ponto ruim, tá? A localização, você vai ver a importância da localização quando o inquilino sai, quando o imóvel fica vago. Então você vai conseguir observar o poder da localização nesse momento. Beleza? Boa. Maravilha. Galera, então é isso aí. Amanhã a gente... tem mais uma notícia aqui que eu separei. O que eu ia falar é que amanhã começa o período de subscrição do XPML, se eu não me engano. Começa amanhã, emissão vindo aí a R$ 115,97. Então, começa amanhã. Deixa eu só confirmar essa informação aqui no Status Invest, mas começa amanhã o período ali de direito de preferência do XPML. Isso, começa amanhã e vai até o dia 8. Isso mesmo, começa amanhã e vai até o dia 8. Então a nova cota aí vindo a 115,97. Galera, uma outra notícia que eu separei aqui, também sobre fundos de tijolo, é sobre o XPIN. XPIN 11 assina contrato de locação e vacância deve chegar em menor patamar desde 2021. Boa, maravilha. Então aqui, ó, o fundo comentando, a notícia comentando basicamente dessa nova locação no imóvel em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. E aí a vacância deve cair de 10 para 9,8. Então, o que a gente sempre comenta, né? Vacância é algo que acaba incomodando o fundo se tiver alta por muito tempo. A gente falou do XPPR, tá? Então, quando a vacância vai para o menor patamar ou vai para zero, poxa, todos os imóveis aqui ocupados, isso é algo muito positivo, tá? Porque aí você tem todos os imóveis gerando receita, então o fundo consegue pagar as obrigações, caso tenha, né, uma obrigação financeira, o fundo consegue manter ali o dividendo sem muita oscilação, tá? Então, vacância baixa é sempre um cenário melhor. Eu gosto de colocar parâmetro de vacância de até 20%, tá? Então, quando você tem uma vacância histórica acima de 20%, eu prefiro ficar de fora.
E aí um outro ponto que a notícia traz aqui também sobre gestão ativa. O XPIN vendeu um imóvel por 20 milhões e daí isso deve gerar um ganho de capital de 1,52 por cota. Beleza? Então a gente tem aqui uma notícia falando sobre redução de vacância, sobre gestão ativa. Então, dois fatores bem positivos. Redução de vacância, você acaba tendo mais receita sendo gerada, então o dividendo fica ali bem sustentado. Gestão ativa, você tem ali a venda de um imóvel, isso acaba destravando valor para o fundo consegue resolver situação de alavancagem, o fundo paga ali uma parcelinha mais alta de dividendo, o fundo consegue focar em imóveis que realmente estão mais alinhados com a característica do fundo. Então, gestão ativa, redução de vacância, são dois pontos ali bem interessantes quando a gente tem em fundos de tijolo. Maravilha, pessoal! Show! Então, eu tinha separado para falar hoje aqui, foi falado. Maravilha! Isso aí, galera. Um pouquinho mais aí de 25 minutos de live, acho que quase 30 minutos. Quase 30 minutos de live aí já. Boa! Maravilha! Galera, então é isso, tá? Ó, recadinho que eu não dei, tá? Quem tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, quem tá aqui no Instagram pode me mandar uma mensagem no direct, que a gente marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança. Quem tá aí na gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, se fizer sentido, a gente avança pra assessoria. Maravilha? Galera, valeuzão aí, Luiz, Wagner, todo mundo que entrou aí, mandou dúvida. Galera, é isso. Então, live número 27 concluída com sucesso. Muitíssimo obrigado aí pela atenção, pela confiança. Vamos em frente, contem comigo. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Vamos nessa. Valeu!